Bom, pessoal, boa noite. Prontinho, pode. Pode começar? Vamos lá. Pessoal, boa noite para vocês que me conhecem. Eu sou o professor David. Eu vou estar aqui conduzindo esta aula com vocês de matemática financeira. Oi, Kênia, boa noite. Valeu, muito obrigado. Boa noite a todos, a Cláudia, a todos que estão nos ouvindo. Nosso terceiro encontro de matemática financeira. Então, vamos lá, vamos dar uma recapitulada aí, porque eu acho que vocês já estão com uma base, eu creio, né, que vocês já têm uma base bacana aí para a gente começar essa disciplina, né? E já expliquei para vocês o cálculo dos juros simples, o cálculo dos juros compostos também foi dado na última aula, e hoje nós vamos fazer um apanhado das duas aulas, tá? Lembrando que eu vou dar algumas dicas para vocês porque vocês têm que prestar atenção em alguns detalhes. A conversão da taxa, ela é importante. O você saber, você ter a noção do conhecimento do cálculo ao dia, do cálculo ao mês e do cálculo ao ano, também vai fazer diferença no exercício. Então, por exemplo, se a taxa que é calculada ao mês, o cálculo, se tiver lá ao ano, você vai ter que converter esse tempo. Oi, Hugo, boa noite. Então, o que acontece? Muitas vezes você pega um exercício simples, um exercício de juros simples. Se você não fizer a conversão conforme determina a regra, mês você vai calcular mês, ano você vai calcular ano, pode dar errado. Então, fiquem atentos na hora que vocês estiverem fazendo a conversão. Por isso que eu perguntei, ó, várias vezes. Vocês têm dúvidas? Existe alguma dúvida? Né? Para que vocês não fiquem com essas questões aí é, mal resolvidas na hora de executar a fórmula lá que eu dei para vocês. Tá bom? Então nós vamos sem demora. Deixa eu abrir aqui. Aí, vou fechar aqui o WhatsApp. Vou dar uma recapitulada hoje com vocês, pessoal. E aí vamos falar mais algumas. Depois nós vamos entrar em alguns exercícios com vocês, tá bom? E vamos explorar um pouco mais essas questões, esses exercícios que a gente está fazendo. Lembrando que depois da aula, gente, para quem precisar para quem precisar da apresentação, já vai estar disponível para vocês. Já deixo disponível agora lá no WhatsApp, tá certo? No nosso grupo de professores. Então já deixo disponível para a tutoria cuidar de deixar disponível para vocês. Lá para aqueles que não acompanharam, né? A apresentação sobre juros compostos, conceito, fórmula, aplicações no Brasil, exercícios práticos para a sala de aula, conteúdo baseado em material didático de matemática financeira, com exemplo e convenções de capitalização. Esse é o objetivo principal da nossa aula. Então, nós pegamos alguns temas lá da apostila de vocês, não dá para pegar todos, né? Não vai ser possível, mas o mais importante eu já estou passando para vocês, explicando os conceitos de juros simples, juros compostos, que são aplicados aí no decorrer, foi dado no decorrer desses meses. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Conceitos básicos.
Juros compostos são juros que incidem sobre o capital mais os juros acumulados. Os juros acumulados dos períodos anteriores. Resultado é o crescimento exponencial do montante útil para investimentos e financiamentos. É claro, gente, que se eu colocar dessa forma aqui, vai parecer algo simples de se explicar para vocês. E é até bom que seja simples. Mas o que acontece? Eu já falei para vocês aqui em outras aulas. Quando nós estamos falando de juros simples, e juros simples é uma questão, e juros compostos incidem sobre o capital mais os juros acumulados, os juros acumulados por período, dos períodos anteriores. Quando você olha para essa métrica, você pensa o seguinte, bom, se eu fizer uma compra, está lá 2% de juros, 2% de juros ao mês, vou pagar aí 2%, 5%, 10%. Um exemplo, 10% de R$100, R$10. Isso não funciona na prática, gente. Isso não é assim que funciona. O que acontece é que quando você faz um empréstimo a um juros de 10%, você tem, o mercado não se comporta, lembra que eu falei para vocês? Não se comporta por juros simples, se comporta por juros compostos. Então, aí você tem aquele seu amigo que ele te empresta algum valor, algum dinheiro, algum amigo, um conhecido, ele vai cobrar lá uns juros que não nem de perto os juros que o mercado cobra. Porque o mercado ele vai cobrar, ele se comporta por juros, a taxa de juros compostos. Ou seja, nós temos então aí os juros de crescimento exponencial. Deixa eu ver se eu encontro aqui um gráfico exponencial para exibir para vocês. E aí vai dar mais ênfase àquilo que nós... Vai ser mais interessante para a gente estar aprendendo aí. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui essa imagem. Rapidamente. A taxa de juros, ela sempre vai ser cobrada de maneira exponencial. E muita gente, ela acha que não, que vai ser cobrado lá um valor irrisório daquele empréstimo que ela está fazendo. Vou criar isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que faz, como é que se comporta. Acho que vai. Agora sim. Só para vocês aqui. Gente, estou passando para vocês aqui. Cadê minha apresentação, gente? Cadê aqui? Aqui. Quando nós falamos de juros exponencial, eu peguei essa imagem aqui da internet muito rapidamente para demonstrar para vocês. O comportamento dos juros, ele é muito diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a interpretar. Porque, se você for lembrar, lá na quinta série, lá na sexta série, sétima, oitava,
no primeiro grau, a professora ela não se aprofundava nos juros simples e compostos. Muitas vezes ela dava a taxa de juros simples. Na minha época, né, pelo menos na minha época, eu me lembro que fui ter juros simples somente de escola pública, né? Eu lembro que eu tive juros simples na sétima série. Juros simples na sétima série. O que, pelo que eu estudei já, a maioria dos especialistas, eles querem que as pessoas aprendam na prática como é que os juros de mercado se comportam. E há uma discussão acadêmica sobre esse assunto, porque eu falei para vocês já que eu tive estudando na Federal Matemática 2 anos, 3 anos praticamente. Eu parei por causa da pandemia e outras situações, eu queria estudar engenharia, etc. Então, naquela época que eu fazia a Federal, eu fui fazer um curso de matemática. Eu passei através da prova do Enem e consegui a bolsa para estudar lá e entrei pelo sistema de cotas, acabei entrando lá na Federal. Em nosso grupo de matemática, a gente tinha uma discussão muito abrangente sobre a questão dos juros simples e os juros compostos. Porque quando você aprende os juros simples na escola, você entende que o mercado se comporta daquela maneira. Depois, quando você passa para o segundo grau, você vai começar a ver outras coisas em matemática. Você vai ver funções, fórmula de Bhaskara, acho que já vê no primeiro grau. Eu estou meio desatualizado, tá, gente? Mas aí vocês vocês conseguem captar aquilo que eu quero dizer, onde eu quero chegar. Então, o que acontece? Você estuda lá no primeiro grau o juros simples. E o adolescente ele vai entender que é daquela forma que o mercado se comporta. Mas os juros de mercado, ele não se comporta de maneira simples. Quando você faz um cálculo, ele faz um cálculo que vira esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, o gráfico exponencial. Porque é dessa maneira que os juros se comportam. Então, quando você está lá na escola, no primeiro ano, você vai aprender ali pela sexta, sétima série, eu imagino, foi na época que eu estudei. E pode ser que meu currículo esteja desatualizado em relação ao de vocês. Me parece que houve uma reforma do ensino médio, eu não sei se isso está abrangente ao ensino fundamental, mas na minha época o ensino fundamental era muito mais forte do que hoje em dia. E o que acontece? A nossa discussão acadêmica, lá no nosso grupo de matemática, era o porquê que as escolas do ensino primário estavam ensinando juros simples ainda. Em muitos casos, você não aprende a matemática financeira como ela deveria. Então, você vai aprender depois que você for fazer um curso como esse, na Politécnica, ou um curso de economia, contabilidade, uma faculdade, etc. E aí você vai começar a entender como os juros de mercado se comportam. Até porque acho que não dá tempo, porque é um ano inteiro a disciplina de matemática, então a professora ela passa muito rapidamente de uma matéria para outra. Então as crianças, os jovens, os adolescentes, eles crescem com a impressão de que é daquela forma que o mercado se comporta. E os juros compostos, que é os juros de mercado, que eu tento explicar para vocês nessa disciplina, é os juros que é os juros de mercado, é os juros que é usado para fazer um cálculo de empréstimo. Então, que nem eu falei agora, você tem um amigo, ele te empresta R$100, depois ele é muito camarada, uma pessoa próxima sua, fulano, tá bom, depois você me dá 110. Né? Você fica com a impressão de que o juros de mercado é aquilo ali. Porque aquele seu amigo, aquele seu vizinho, aquele seu colega, muitas vezes você pega um dinheiro emprestado com ele, e ele vai, assim, ele é seu amigo, ou é seu amigo, né? Mais ou menos, seu amigo. Ele vai te cobrar 10% de juros, 10% de juros, aí então você dá 10%, pega R$100, ele vai te devolver 10%, você vai cobrar
R$100, R$10, certo? Não é isso? 10%? Né? Então, você vai ficar com R$90, vai ser descontado aquele valor, etc. Né? Mas o que acontece? Não é dessa maneira que o juros de mercado se comporta. Tá certo? Então, se você for fazer um cálculo de juros compostos, você vai ver que esse valor vai ser muito mais do que aquilo que o seu colega, do que aquele valor que você pegou emprestado ali para o seu vizinho, seu amigo, seu parente, ou aquela pessoa lá na sua rua, etc., que é um vizinho próximo. Então, assim, a escola, ela tem essa defasagem, e você só vai ver os juros compostos, os juros compostos na faculdade, primeiro semestre de matemática, primeiro semestre, eu lembro que eu estava no sexto semestre, sexto ou sétimo semestre, né? Porque o curso é duração de 4 anos. Portanto, você vai demorar a ver os juros compostos e ver essas questões sendo resolvidas ali, com o professor na lousa, como é que você calcula. Isso não é ensinado na escola. E isso é um problema. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela cresce entendendo que é daquela forma que o mercado ele se comporta. E como vocês podem ver aqui no gráfico que eu estou mostrando para vocês, os juros compostos, ele é uma função exponencial. Né? Quem conhece função exponencial sabe. Tá certo? Olha o tanto que cresce. Olha o tanto. Então, você vê, uma aplicação que você fez aqui, ó, lá na base, pegou um pouquinho de dinheiro, mas há uma taxa de juros exponencial, que é os juros compostos, olha o tanto que cresceu. É assim que o mercado se comporta. Aquele dinheiro que você pega do CDC do banco, aquele dinheiro, as pessoas precisam entender que o dinheiro de empréstimo, ele não é um dinheiro, ele é um dinheiro que é um produto do banco. Ele é vendido pelo banco. O dinheiro se torna um produto. No momento que você pega o empréstimo, você não está pegando de um amigo ou de um parente aquele dinheiro. Você está pegando de uma instituição bancária que trabalha com aquele valor, que trabalha com aquele recurso. Então, na verdade, aquele dinheiro, por pouco que seja, é um dinheiro, é um produto do banco. Tá certo? E aí, é claro, além das taxas, além dos juros compostos, que é os juros que o mercado vai se comportar, você também tem uma outra questão aí, tá? Que são as tarifas bancárias. Então, para cada serviço que o banco faz, que você pega com o banco, para cada serviço, o banco tem um valor. Melhorou um pouco agora, porque nós não temos mais a questão o PIX está muito forte. Então, antigamente, como eu falei para vocês na aula de economia, se eu não me engano, eu falei para vocês que antigamente era DOC e TED. Tudo DOC e TED. Você quer fazer uma transferência para um amigo seu, é só via DOC ou via TED. Então, você não tinha você não tinha o PIX, não existia. O PIX demorou 20, 30 anos para entrar no mercado. Tá certo? Então, na minha época, era tudo DOC e TED, tanto para pagamento de salário, quanto para pagamento de alguma conta que você tinha, etc., ou algum dinheiro que você ia tomar, que você tinha que receber pelo banco. Eu lembro das pessoas irem até o banco, era aquela fila enorme, gigante, para fazer a transferência bancária. No mesmo dia, você tinha que depositar o dinheiro na boca do caixa. Então, quem é da mesma época que eu sabe o tanto de sofrimento que era naquela época. Quer depositar o dinheiro para um amigo seu? Vai lá na boca do caixa, que esse dinheiro vai entrar na conta dele até às 5 horas. E quantas vezes eu não ia para o banco, e aquela fila enorme, às vezes eu virava o dia, mesmo depois das 4 horas, o banco fechava as portas e continuava atendendo as pessoas. Então, o volume de recursos era muito grande. Os funcionários do banco, a gente sabe que sempre são poucos em relação à demanda das pessoas, né? E, por fim, a gente ficava lá, saía do banco às vezes 6 horas, 6h30,
tá certo? E era aquele sofrimento todo. Por quê? Tudo porque o cliente, na época que eu trabalhava com uma pessoa de uma imobiliária, trabalhava com um corretor, o cliente precisava receber aquele valor no mesmo dia. Então eu já ia para a imobiliária onde eu trabalhava com aquele comprovante de depósito. E eu estou falando de que banco que eu, não era Caixa Econômica não, gente, era Itaú, tá? A gente fazia os depósitos no Itaú, para vocês verem como que era um sofrimento naquela época. Hoje em dia, com o Pix, o dinheiro do Pix é um dinheiro instantâneo. É na mesma hora, praticamente no exato momento, em alguns segundos, a transferência bancária está realizada. Mas não pense vocês que antigamente era tão fácil quanto, porque não era. Era muito mais difícil. E, voltando ao assunto, quando era para se calcular uma multa, por exemplo, a gente ia lá usar as taxas de mercado. Taxa referencial, IPCA, era por aí. E essas taxas de juros, elas são derivadas dos juros compostos. Então, é juros sobre o capital mais os juros acumulados. Então, a gente precisa começar a abrir o nosso entendimento para essa questão da matemática financeira. Tanto o ensino na escola é importante, quanto o ensino na faculdade, já nos primeiros semestres, e não ficar abreviando muito, né? Eu me lembro que era muito complicado essa história, porque o pessoal demorava muito para se dar uma matéria de juros compostos. Vocês têm a oportunidade de já aprender, e não sei se vocês estão no último, provavelmente, mas é uma disciplina que vocês estão aprendendo agora. Mas na época tudo era muito. Na minha época era tudo mais complicado. E o professor demorava a ensinar essa disciplina. Então, quando você ia ver muito tempo depois, aí já tinha passado o time de você aprender aquilo. Então, por isso que eu reforço essa história. Reforço com vocês isso. O juros de mercado é muito diferente daqueles juros que um amigo seu, um colega, um vizinho, ou alguém que você pegou aquele dinheiro emprestado está te cobrando ali. Não tem nada a ver. Os juros bancários, ele é muito diferente. O banco está te vendendo um produto. Quando você toma um dinheiro emprestado, é um produto que você está comprando. E você vai pagar por aquele produto. Exatamente aquilo que o banco ele está determinando. Então, existe os juros compostos, que é a base da pirâmide, né, das taxas bancárias, mais os juros sobre capital e juros acumulados, e mais as tarifas bancárias. E nós temos também a IOF, né? A IOF que é cobrada sobre movimentações financeiras. Então, quando você faz um empréstimo, já vai estar descrito quanto que você vai pagar de IOF por aquele empréstimo. O governo morde a parte dele, tira a parte dele, o banco tira a parte dele também, né? E você fica ali às vezes nem com o valor que você queria, só aquele valor necessário mesmo para você pagar aquela conta, ou pagar uma dívida que você tem, etc. Então, não se aplica muito, né? Então, a realidade das pessoas, das famílias hoje, ela se torna muito, muito mais precária, muito mais complexa, devido ao forte endividamento das famílias. E a gente já discutiu muito sobre isso na aula, né? A questão do endividamento das famílias, o quanto que as famílias têm sofrido para pagar suas contas. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Vou voltar aqui. Isso. Juros simples incidem só sobre o capital inicial. Compostos capitalizam juros ao final de cada período, gerando progressão geométrica, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês agora. Importante para comparar alternativas financeiras. Componentes: capital inicial, taxa unitária, montante final. A gente lembra que eu dei muita risada aqui, a gente ficou até conversando sobre essa palavra montante,
porque essa palavra não se usa, quase não se usa no mercado. Se usa valor presente, valor futuro, etc. Mas, para que facilite o entendimento de vocês, aquele dinheiro que é o capital mais os juros é o montante. E passa a ser o montante para fins didáticos, para fins de aula, porque senão fica muito complicado. E aí eu vou colocar valor presente, valor futuro, e aí complica mais ainda né, a aula de vocês. As técnicas, vamos lá. Converter unidades mês-ano, mês, se é mês, está em mês. Se é mês, se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está em ano, tem que estar em ano também, então vice-versa. É essencial antes de calcular. Se você colocar a taxa ao mês e colocar o período ao ano, está errado. Tá certo? Então, se eu estou falando de taxa de juros ao mês, por 2 anos, 24 meses. Por 1 ano, 12 meses. Semestral, 6 meses. Bimestral, 2 meses. Trimestral, 3 meses. Tá certo? Então, é interessante vocês colocarem, entenderem a conversão de unidades, tá? Para que vocês não se confundam na hora de fazer o cálculo. Vocês vão aplicar a fórmula, mas se vocês não souberem converter a taxa de tempo lá corretamente, mês por ano, como está aqui no nosso slide, vai dar errado. Aplicar a fórmula, esse aqui é o montante, né, gente? Para obter o montante, lembra que eu coloquei aqui que é exponencial, que é o circunflexo, né? Na nossa calculadora, x elevado a y vai dar o elevado. Para obter o montante, verifica a unidade de tempo e, se necessário, converta taxas proporcionais ou equivalentes confirme sempre taxa e tempo, né, na mesma unidade. Conversão de taxas, converta taxas na mesma unidade, deixa eu ver se já isso. Tá, converta taxas para a mesma unidade antes de calcular. Por exemplo, transformar taxa anual em taxa mensal proporcional, dividindo por 12, ou usar a fórmula de taxas equivalentes quando necessário. Juros de investimento, poupança, que é os juros compostos. Isso aqui eu vou pular, tá? Financiamentos de cartões de crédito. Financiamentos de cartões de crédito e empréstimo usam capitalização composta. Portanto, parcelas crescem exponencialmente. Eu vou até mudar isso aqui depois que eu coloquei ensina a calcular o montante de juros para mostrar o resultado, o custo real do crédito. A Selic influencia a taxa de juros do país. Inflação reduz o poder de compra dos rendimentos. Já tinha passado isso para vocês. Vamos lá para os exercícios agora. Eu vou fazer junto com vocês. Vocês vão fazer comigo, tá bom? Tem alguns exercícios, ó. Eu passei juros simples, eu passei 10 de juros. Dessa vez eu passei 10 de juros compostos e 10 de juros simples, tá certo? Vamos fazer alguns, depois eu vou aprofundar um pouco mais com vocês aí, essa questão, tá bom? Vamos lá. Primeiro exercício, né? Uma aplicação de R$1.000 foi feita a uma taxa de juros compostos. Presta atenção que lá no dia da prova, eu vou especificar da mesma forma, para não ter surpresa. Se é juros simples, é um cálculo simples, o JCIT, né? JCIT, juros vezes, montante é igual a juros vezes a taxa, vezes JCIT, juros vezes o capital, vezes a taxa. Não é isso? Então, vamos lá. Juros compostos, aí já muda de figura, né? Ao mês, qual será o montante acumulado após 3 meses? Então, você vê, a taxa está em mês, a taxa está em mês, o período acumulado está em meses, tá certo? Aqui não tem segredo nenhum, né? Você não vai precisar converter nada, basta você aplicar a fórmula. Se cair um exercício desse aqui na prova, você já sabe como fazer. Não precisa, aqui não tem conversão nenhuma, ó. Taxa de juros, 2% ao mês. Qual será o montante acumulado em 3 meses?
Então, aplica-se a fórmula. Cadê minha calculadora aqui? Vamos lá, R$ 1.000. Pode pegar a calculadora de vocês. Lembrando que para esse cálculo é calculadora científica, no mínimo. Ah, professor, eu quero usar a calculadora HP12C. Eu vejo o pessoal lá da contabilidade, da minha empresa, onde eu trabalho, o pessoal usa uma HP12C. Tem até aplicativo. Então, você pode usar a HP12C, sim, também, nessa questão do cálculo, mas eu não quero... eu paguei, na minha época, eu não sei, eu paguei 500 reais na minha calculadora. Hoje eu nem sei o valor dessa calculadora 12C, quanto está custando. Tá? Então, basta uma calculadora científica para você saber fazer o cálculo do montante e aí vocês não terem nenhum problema. Né? Vou fazer aqui na minha calculadora, R$ 1.000, abre parênteses, aí vocês vão colocar número 1, lembrando que já me perguntaram, professor, o que é esse número 1? Esse número 1, por convenção, é os juros aplicados sobre o montante, né? O capital. Aplicado, multiplica-se por ele por uma vez. Então, por isso que esse 1 existe aí. Por convenção, por ele mesmo, você vai acabar multiplicando. 1 mais, né? A taxa de juros ao mês. Professor, como é que eu vou converter? Como é que eu vou converter 2%? Você vai dividir na sua calculadora, você vai pegar, colocar 2, colocar o sinal de dividir por 100, né? Por cento. 2%. E se for 1,5%? Um exemplo, né? Você vai fazer a mesma coisa. Atenção para o resultado. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou minimizar minha calculadora. Deixa eu ver se eu consigo. Vou parar um pouco essa apresentação aqui. Daqui a pouco a gente já retoma. Minha calculadora está aqui. Calculadora científica. Cadê ela? Aí. Eu estava já fazendo o cálculo, gente. Vamos fazer aqui, ó. Não tem segredo, pessoal. Vocês viram a taxa lá? Cadê ela? Se vocês
Estão me ouvindo agora, gente? Valeu, valeu. Muito obrigado, Kênia. Espero que vocês tenham ouvido aí a última dica que eu dei para vocês a respeito da taxa de conversão. É muito importante. Se está 0, se está 15%, não é 1,5%. Tá certo? Então não adianta você pegar lá na sua fórmula, você colocar lá bonitinho, montar direitinho, na hora você colocar 0,15, que é 15%. É muito diferente de 0,015, que daria 1,5%. Né? Outra coisa que confunde muito o pessoal é 25%. Você coloca 25%. 0,25. Agora, se tiver lá 2,5, já muda. É totalmente outro. É 2,5%. Tá certo? Tá certo? É 2,5 dividido por 100. Por cento. É por isso que é tão importante você colocar da forma correta. E a conversão dos meses. Mês você vai colocar mês, ano você vai colocar ano. Atenção para esse detalhe. Tá certo? Porque se você, repito, se você colocar a taxa errada ou não fizer a conversão do tempo correta, vai dar ruim. Então você não vai acertar. E aí você vai ficar bravo pra caramba, porque vai vir errado na prova. Então vamos lá. Uma aplicação de R$ 1.000 foi feita a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Vamos começar aqui, vamos fazer um teste aqui bacana. Vou pegar minha calculadora aqui. Montando a fórmula. R$ 1.000, abre parênteses, 1, né? Mais. Não esquece do mais, pessoal. Vai aplicar a fórmula lá, não esquece do mais. Dá para fazer, dá para fazer isso aqui no papel? Acho, dá sim. Juros simples também. Tudo dá para fazer no papel. Como eu falei para vocês, calculadora científica ela ajuda. Mas se você quiser exercitar, fica à vontade. Como a gente está numa aula online, o mais importante é vocês saberem aplicar. Se quiser aplicar isso, por exemplo, se você for fazer a compra de um carro, por exemplo, é legal você aplicar o montante lá, porque aí vocês vão descobrir que o vendedor do carro, muitas vezes, ele está aplicando sobre o financiamento do carro uma série de juros que são taxas, na verdade, que ele está cobrando, e que não tem nada a ver com o financiamento do carro. Porque aí, ele fala, você vai comprar um carro por 25 mil, ele sai a 50 mil, ele sai o dobro praticamente do preço, é porque tem alguma coisa errada, não tem? Com certeza. Se você for aplicar a fórmula dos juros compostos, e eu vou falar para vocês, eu já tive professores que fizeram isso. Eles foram comprar, segundo o que a gente conversava no grupo, eles quando iam comprar um carro, eu nunca fiz isso, né? Não cheguei a fazer isso. Mas, até porque eu comprei carros de outra forma, etc. Então, mas, por exemplo, o professor relatou uma vez que foi numa revendedora de carros e o rapaz fez o cálculo, olha, vai custar tanto o carro, e ele fez o cálculo na ajuda, ele levou a calculadora e fez o cálculo junto com o vendedor da loja ali. Então ele descobriu uma série de taxas que incidem sobre o valor do carro, que não tem a ver com o financiamento. São taxas que o vendedor da loja ele coloca sobre o carro, e aí fica muito complicado para a pessoa adquirir aquele veículo. O financiamento, na verdade, fica muito alto e, enfim. Bom, ele acabou levando a calculadora e para resumir a história, ele acabou discutindo lá com o rapaz da loja, não façam isso, tá? Mas é bom vocês questionarem por que ele está cobrando aquele valor, se você está fazendo o cálculo ali na calculadora e está te dando um valor, e o financiamento daquele carro está te dando outro. Então fica muito complicado, né? Muitas vezes, então é por isso que é importante vocês saberem conversão de taxas e conversão de tempo, que é aquela coisa do ao mês, ao ano, que eu já falei para vocês. A taxa aqui, a taxa 2% ao mês, 2% ao mês,
qual será o montante acumulado após 3 meses? Vamos lá? 2% ao mês. Vamos lá. Abre parênteses. Fecha parênteses. Olha lá, na minha calculadora financeira, acredito que na realidade de vocês tem o mesmo parâmetro, né? Tem esse XY aqui, ó. Pode perceber que x ao quadrado não é x ao quadrado não, tá, gente? É xy, tá? Ó, para ele fazer isso aqui. Se você colocar x ao quadrado, vai dar ruim. Ok? 3 meses? 3 meses, né? Olha lá. 1061, certo? Vou pegar um. Vocês viram que eu conversei? Eu fiz sozinho, né? Eu mesmo converti a taxa, usei só a calculadora, gente. Vocês não têm dificuldade alguma em fazer isso, tá? É só seguir esse parâmetro. Deixa eu pegar aqui mais um exercício para a gente. Se você colocar R$ 500, se você colocar R$ 500 na poupança e ela render exatamente 1% ao mês em juros compostos, qual será o valor total após 4 meses? Vamos fazer. Olha lá, coloquei R$ 500. Estou montando aqui com vocês, tá? Só converter, gente. Converte a taxa de acordo com o que está sendo pedido, tá bom? Na dúvida, use a calculadora, por favor. Colocou R$ 500. Abre parênteses. Essa é a fórmula dos juros compostos. 1 mais a taxa de 1%, 0,01, né? Fecha parênteses. XY não é x ao quadrado, 4 meses. Aqui para mim está dando R$ 520,30. Um empréstimo de R$ 2.000, foi tomado a uma taxa de 5% ao mês. Quanto o cliente pagará de montante se quitar a dívida após 3 meses? Gente, eu montei dessa forma esses exercícios, por quê? Porque geralmente é o que vocês vão ver aí em questões do Enem, concurso público, provas diversas aí, concurso cai bastante, tá? Tanto juros simples quanto juros compostos, seja para primeiro grau ou segundo grau. Um empréstimo de 2.000 foi tomado a uma taxa de 5% ao mês. Vou fazer mais esse aqui. R$ 2.000, abre parênteses. Não tem segredo, gente. Eu só estou repetindo a fórmula. Tá? Não estou fazendo nada além do que repetir a fórmula. Um empréstimo de 2.000 foi tomado a uma taxa de 5% ao mês. Converteu? 0,5% ao mês. Quanto o cliente pagará no montante de 3 meses? Fecha parênteses.
Põe o XY na calculadora, aperta 3 lá, que é o que está pedindo aqui o exercício. Ficou na dúvida? Faz a conversão da taxa. Volta lá, pega 5, divide por 100, vocês vão ver que vai dar 0,05. Ok? Vou continuar aqui. Vai estar tudo disponível para vocês. Tá? Depois eu quero que vocês façam os exercícios, por favor, gente. Uma loja vende um equipamento por 1.500. Uma loja vende um equipamento por R$ 1.500 para pagamento parcelado, com juros compostos, de 3% ao mês. Se o cliente pagar tudo de uma vez, após 4 meses, qual será o valor? A mesma coisa, gente. Eu só altero as palavras, mas a fórmula é sempre a mesma. Altera o jeito ou a situação, a fórmula é sempre a mesma. Não esqueçam, tá? Agora, se aqui, ó, aqui está mês, ó. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, por exemplo, está mês. Se aqui tiver ao ano, então vocês têm que converter. Se vocês não converterem essa taxa, se aqui tiver, por exemplo, 4 anos, e vocês colocarem na fórmula, está errado. Tá certo? Vocês vão ter que converter. Se está o mês aqui, é o mês lá no, como se fala? Se é o mês aqui, ó, por exemplo, se tivesse 4 anos aqui, vocês teriam que converter para meses. Tá certo? Vou fazer aqui uma. Vamos lá. Vamos supor. Uma loja vende um equipamento por R$ 1.500 para pagamento parcelado com juros compostos de 3% ao mês. Se o cliente paga tudo de uma vez após 4 meses, suponhamos que eu tenha aqui 4 anos. Então, vai lá, põe 12 vezes 4, dá 48. Então, é 48 meses. Se aqui está em meses, se a taxa está em meses, aqui também tem que estar. Se aqui tiver em um ano, aqui também tem que estar. O que não pode é vocês não fazerem a conversão. Tá certo? Então, mês é mês, ano é ano. Tá aqui 3 meses. Vamos fazer a fórmula. Vamos tomar como base esse período aqui, um exemplo, tá? Para que vocês entendam. Vamos tomar como base aqui esse tempo aqui, ó. Se fosse, se fosse anual, se fosse 4 anos aqui, ó, aí vocês teriam que converter. Então, 4 anos vezes 12 dá 48. Então, lá na fórmula, vocês não vão colocar 4 elevado a 4. Vocês vão colocar elevado a 48, que é o período de tempo, correto. Né? Vou fazer aqui. Vai dar outro resultado também. Não tem nada a ver com esse valor. Com 4 anos não são 4 meses. É muito diferente, né? Vamos lá, 1.500. Abre parênteses, aí na fórmula de vocês, coloca 1 mais 3% ao mês. 0,03. Convertam a fórmula, por favor. Convertam a porcentagem. 3% divide por 100. Fecha parênteses. XY, eu vou colocar 48 aqui. Como se fosse 4 anos aqui.
já vai dar um valor bem considerável, né? Esse valor já vira muito mais do que... Agora vamos... 4 meses, ele pediu 4 meses. Se está em meses, vamos fazer em meses aqui. Vocês vão ver aí. Eu não estou falando para vocês porque eu quero que vocês calculem o resultado, tá, gente? 1.500, vamos lá. Abre parênteses, sempre coloca o número 1, que é multiplicado por ele mesmo. Olha lá. 1.500 para pagamento com juros de 3% ao mês, 0,03. Fecha parênteses. Eleva o valor, não coloca x ao quadrado. Na sua calculadora é xy. 4 meses. Aí vocês vão ver que o valor vai ser muito inferior ao valor que eu fiz sobre 48 meses, que são 4 anos. Porque nós estamos falando do quê? Juros compostos. E os juros compostos, eles têm uma outra forma de se comportar, que é aquele exponencial que eu mostrei para vocês, que vai estar disponível lá, o gráfico, para vocês fazerem as comparações de vocês. O investidor aplica R$4.000 a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Quanto ele terá de juros após 3 meses? Aqui ele quer saber os juros, não é isso? A mesma coisa, pessoal. Só faça a subtração, porque vocês vão ter o valor dos juros. Praticamente R$500, né? De juros. Mas não vou falar o valor exato. Tá? Vocês fazendo os cálculos, vocês vão chegar a essa conclusão também. Então, deu praticamente quase R$500 de juros. Então, quem acertou, quem fez aí, quem chegou perto dos R$500, já sabe o que eu quero dizer, já sabe que está correto na fórmula, está aplicando a fórmula corretamente. Agora, quem não chegou, precisa estudar um pouquinho mais a fórmula, que é aplicada sobre os juros compostos. Voltamos aqui aos juros simples. Ó. Um aplicador investe R$1.000. Um aplicador investe R$1.000 em uma aplicação de juros simples, que rende 2% ao mês. Qual será o montante acumulado ao final de 5 meses? Aí você já sabe, é só multiplicar. Pega a fórmula lá, o JCIT lá, né? Que eu passei para vocês. Pega R$1.000. R$1.000. Aí é tudo multiplicado, pessoal. Olha que maravilha, né? Se o mercado se comportasse assim, não tinha tanta gente endividada. Vezes a taxa, que rende 2% ao mês. Vezes a 0, o importante é a conversão. Se você colocar o 2 inteiro, está errado, porque é uma taxa de juros, ela precisa ser convertida. Vezes 5. Então, no final, a taxa de juros será de R$100 apenas, em 5 meses. Tá? Convertam a taxa de juros exatamente como eu expliquei para vocês, e aí não vai dar errado a fórmula. Se vocês aplicarem a fórmula da taxa de juros, o JCIT lá que eu falei para vocês, e não converterem a taxa, o tempo vai dar ruim. Então, se vocês colocarem o número inteiro, eu estou falando é 5, 2%, 10, colocar 10, está errado, tem que fazer a conversão. Sempre vai acrescentar um zero e a vírgula. João fez um empréstimo de R$5.000 a uma taxa de juros simples, 10% ao ano. E se ele paga a dívida por 2 anos, qual será o montante total? Qual será o montante total pago? É muito simples. É a mesma coisa. Não, mudou os personagens, mudou
o cenário, porém os personagens são os mesmos. Tá? Taxa tá aqui, ó, ó que bacana, isso aqui que é legal. A taxa está o ano, o tempo está em ano. Então, vocês precisam converter o quê? A taxa de juros aqui, ó, 0,10. Não é 0,010, não é nada disso. Não é 10 inteiros. Sempre convertendo a taxa aqui, ó. Se vocês não converterem essa taxa, o tempo, eu já estou deixando o tempo já para facilitar para vocês, né? O tempo já está em, se está em ano, permanece em anos. Se está em meses, vocês convertem para meses. Se tiver trocado, vocês têm que fazer a conversão. Anos para meses, meses para anos. Mas sempre de acordo com aquilo que a taxa pede. Se é o mês, tem que ser o mês, se é o ano, tem que ser o ano. Se colocarem números inteiros e não fizerem a conversão da taxa, estará fazendo a fórmula, calculando de forma errada. Vamos lá, 5 mil, né? Muito fácil, gente. Muito fácil. Só multiplicar 0,10, né? É 10%, vezes, vezes 2 anos, né? Porque é 2 inteiros, né? Uma loja vende notebook por 3.200 à vista ou parcelado, em uma única vez para 4 meses, com taxa de juros de 2,5% ao mês. Opa, aqui tem conversão, hein? Qual será o montante pago pelo notebook se a compra for a prazo? Lembra que eu falei para vocês? Pode cair na prova, tá? Então, se for 2,5%, vocês têm que fazer a conversão. Se não fizer a conversão e vocês colocarem lá na prova, lá no cálculo de vocês, 0,25, está errado. Então, na dúvida, para que não reste dúvida, obviamente, né? Para que vocês não façam nada com dúvida, faz a conversão, gente. Ó, 2,5% dividido, 2,5 dividido por 100. Olha lá, vai dar 0,025. Agora está correto, aí vocês fazem. 3.200. Vou passar 3.200 vezes a taxa será 2,5, 0,025. Eu gosto de colocar a taxa vezes 4. Espero que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, gente, tá? É muito importante que vocês fiquem com esse conhecimento aqui. Não passar a taxa de juros sem calcular a taxa de forma correta. Recapitulando, não, né, não, se o mês, se está em mês, colocar converter o tempo de anos para meses, se for 2 anos, 24 meses, e assim por diante, se for um ano, 12 meses. E muito importante também, vocês converterem a fórmula, a taxa de juros, 2,5%, 1,5%, 10%, 5%, 15%, 20%, não importa, faz a divisão por 100, dá para fazer com caneta, no caderno, no rascunho, na calculadora, é possível vocês fazerem, e os exercícios têm a mesma base. Muda-se os personagens, muda-se o cenário, mas a fórmula, o cálculo é o mesmo. Tá? Eu vou deixar esse cálculo aqui para que vocês tenham uma compreensão maior e após a prova, antes da prova de vocês, façam os exercícios para que vocês não façam errado, aprendam a converter a fórmula corretamente e não tenham nenhuma dúvida sobre essas questões aqui de juros simples e compostos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Podem fazer as perguntas que quiserem aqui, tá? É claro, gente, eu passei para vocês o básico dos juros simples e juros compostos. Existem outras questões ainda que nós podemos explorar um pouco mais. Requer um pouco mais de tempo, mas também é interessante a gente aprender.
Tá certo? Eu quero mostrar para vocês aqui o cálculo do tempo também. Não vai ter segredo algum para vocês fazerem as avaliações de vocês, desde que vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo. Deixa eu pegar um exercício aqui de taxa de tempo aqui, para ver se... Meu plano de questões aqui, para ver se... Deixa eu ver... Não vou achar nenhuma questão agora aqui. Nenhuma questão. Que seja fácil para vocês aprenderem. Vou fazer um cálculo da Selic aqui. O nosso Banco Central, vou mudar de assunto um pouquinho aqui, sair um pouquinho de juros simples para juros compostos, vamos mudar um pouco de assunto agora. Toda vez que você tem uma dívida, você pode recorrer ao Banco Central. Existem outras calculadoras que o Banco Central disponibiliza, por mais que eu vou passar para vocês aqui, que é a calculadora da taxa Selic. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui. Vocês têm que acessar o site, gente. Eu acho que eu posso até deixar disponível depois que eu apresentar a aula. Deixa eu parar a apresentação aqui e vou compartilhar a calculadora com vocês. Vamos fazer junto aqui um cálculo da Selic. Deixa eu ver aqui. Tudo disponível na internet, gente. Tudo disponível na internet. Por que as pessoas não usam? Eu queria saber o porquê que nós não usamos. Nós temos esses recursos disponíveis, você não tem que pagar nada, você só tem que fazer o cálculo e entrar. Então aqui, ó, calculadora do Banco Central, poupança, ó, os juros da poupança. Vamos lá. Correção de valor pela caderneta de poupança. Índice de preços. Ó, o índice de preços é o IGPM. O IGPM é o que você paga no aluguel. Toda vez que você tem, toda vez um... Bom, gente, eu não vou me aprofundar nisso, porque senão pode desviar um pouco da atenção da aula, etc. Mas toda vez que você que paga aluguel, toda vez que a gente paga aluguel, esse índice de preços, índice geral de preços, ele é usado pelo Banco Central como um parâmetro para o ajuste do aluguel, né? O que eu tenho percebido? Que muitas vezes, aqui em Araxá, esse valor, que ele não é corrigido muitas vezes pelo IGPM. Existe uma questão aqui em Araxá, que é a exploração imobiliária. E assim, já vou deixar bem claro, tá? Não é nada contra, os comerciantes têm os seus imóveis, as pessoas querem fazer as suas locações, mas nós temos um parâmetro. Esse parâmetro é o IGPM, né? Como eu acabei de falar para vocês. O que acontece aqui em Araxá? Nós temos uma exploração imobiliária, que muitas vezes, eu tive comparando alguns preços, eles são valores irreais. Esses valores estão muito acima do IGPM. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. IGPM do mês. O GPM do mês, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo na internet, tá, gente? Estou pegando esse dado da internet. A variação indicadora acumula uma alta de 3,16% ou 3,27%. Gente, vamos falar sério. Eu estou falando de 3,16% no acumulado do último ano. Então, não justifica, por exemplo, você está pagando um aluguel e, de repente, o seu corretor de imóveis, ele colocar lá um valor de R$30 a mais no aluguel, né? R$100, 150.
Eu estou jogando o valor lá embaixo. Mas vocês sabem que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Não justifica, porque o IGPM foi de 3,16%. Então, vocês podem questionar a imobiliária, se você paga aluguel, né? O porquê daquele aumento? Porque muitas vezes você está pagando, o corretor de imóveis, ele está cobrando, sim, 10, 20, 30% a mais no valor do aluguel, né? Então, assim, saibam calcular o IGPM, gente, tá? Que é o Índice Geral de Preços. E aqui, como eu falei para vocês, existe aqui em Araxá essa questão, como é que o pessoal tem uma palavra certa que eles usam aqui, não é exploração imobiliária, tem uma questão que envolve a questão de imóveis alugados aqui em Araxá, e eu não vou lembrar o termo correto agora, nesse momento, mas você vê que são valores que não estão de acordo com o IGPM. Então, vocês podem, caso vocês paguem aluguel, se vocês moram em casa própria, tudo bem. Mas caso vocês paguem aluguel, quando vier aumento de vocês, compare o IGPM do último ano. Vai lá buscar a taxa do IGPM. Você tem um contrato e a imobiliária de vocês, que vocês alugaram esse imóvel, ela tem que cumprir esse contrato. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas... Isso. Obrigado, Cláudia. Exatamente, Cláudia. Muito obrigado. A Cláudia falou a palavra correta. Especulação imobiliária. Então, o IGPM está me dando 3,16% no último ano. Não justifica uma casa aumentar 20%, 30% o valor do aluguel. Então, se está em contrato que ele vai usar como parâmetro, obrigado, viu, Cláudia? Ajudou bastante. A especulação imobiliária é muito forte aqui em Araxá. Então, por exemplo, se está especificando no contrato de vocês que o acumulado, né, que eu li agora para vocês, o acumulado do valor do GPM foi de 3,16%, então não justifica o aumento do aluguel ele ser 20, 30, 40, 50, 100 reais. Tá certo? Por quê? Porque o IGPM está me dando 3,16%. Então, essa especulação imobiliária, isso acaba com a vida do ser humano. Porque ele está pagando um aluguel X no ano anterior e vai pagar um valor, assim, muitas vezes, 100, 200, isso tem um impacto na renda das pessoas. E essa especulação imobiliária, ela é nociva para o comerciante que tem a sua casa, não há nenhum problema, tá, gente? Eu não estou questionando aqui quem tem o seu imóvel, que faz o seu aluguel, que paga, enfim, que quer arrendar a sua casa, não interessa para mim, eu não estou tomando conta da vida de ninguém. Mas, por exemplo, se você tem um IGPM que está te dando 3,16%, como eu acabei de ver com vocês aqui na internet, e aí chega no começo do mês, geralmente em janeiro, fevereiro, março, alguns aluguéis a partir do meio do ano, aí vai o corretor lá, bonitão, aumenta para 100 reais a mais o valor do aluguel. Isso está errado. Está errado. Se você tem um contrato, se você tem um contrato, é diferente. Você tem que consultar o contrato de vocês e verificar qual é a taxa, o que justifica aquele aumento do aluguel. Ele tem que justificar. Como parâmetro, geralmente está assim no contrato. Como parâmetro para o aumento do aluguel, nós usaremos, está assim, tá? Nós usaremos o IGPM. Então, se ele usa o IGPM, ele não pode ultrapassar aquele valor. Então, se ele fala, mas espera aí, você está usando o IGPM, mas isso não justifica o aumento que você está dando. Então, você pode questionar ele. Tá? Isso vira até caso de ação judicial. Porque se está no contrato que ele vai usar como parâmetro o IGPM, e chega no lá, agora o valor do aluguel era 800, agora vai ser R$1.000, 1.100, 1.200, está errado. Então vocês têm que questionar, têm que aprender a criticar, a questionar esses valores. E não só aceitar, está tudo bem, está tudo caro mesmo. Não tá, gente, não é assim que funciona.
Existe um índice que ele se baseou e que ele colocou em contrato. Então, vocês podem questionar ele. Olha, fulano, eu estou aqui observando que no contrato você falou que ia observar o valor do... Isso é uma discussão entre locador e locatário. Tá ok? Então, olha, fulano, você falou aqui, eu estou lendo aqui no contrato, que você falou que ia fazer o aumento do aluguel de acordo com o IGPM. E eu li que eu fui atrás de informações, descobri que o IGPM do último ano foi 3,16%. Aí agora chega na hora de negociar o valor do aluguel, você de 800, 700, sei lá, 1.000, está aumentando para 1.500, por quê? Qual que é a razão? Então, as pessoas ainda aqui em Araxá não estão questionando essas questões. Elas estão simplesmente aceitando a situação, né, em si. Mas, a partir do momento que elas descobrirem que existe essa informação no contrato de locação, elas vão começar a questionar mais. Tá certo? Então, o acumulado foi 1 ano, né? Então, não pode, não justifica. Vamos pegar um aluguel aí de R$ 1.000. Falei 3,60, né? Eu falei a taxa aqui. Vou pegar aqui a taxa de novo. Quanto foi a taxa do IGPM ao ano? 3,16. Vamos fazer a conversão aqui. Pega 3,16 aí, ó. Divide por 100. Vai dar 0,0316. Né? Vou colocar aí 0, vamos colocar um aluguel de R$ 1.000 aí, né? R$ 1.000. R$ 1.000. 0,0316, que foi a taxa. Se ele colocar isso na taxa, atenção, se está no seu contrato, está no seu contrato que vai ser usado o IGPM, e lá você vai ler o contrato, e aí, porque eu estou vendo aqui, ó, o valor vai muito baixo o valor. Se o corretor coloca no contrato que ele vai usar o IGPM, ele tem que usar o IGPM. Porque se ele não colocar, se ele não usar isso como parâmetro, está errado. Ah, mas a taxa de inflação foi 10% no acumulado do ano. Está errado. Ele colocou lá o quê? IGPM no contrato. Se é IGPM, tem que ser cobrado por IGPM. Ele não pode colocar, mas tem a inflação também. Não, não, não. É o combinado não sai caro. Correto? É assim que diz o ditado popular. Combinado não sai caro. Então, se está no seu contrato, seja qualquer contrato, contrato de locação, contrato de compra e venda de alguma máquina, qualquer coisa. Ou, às vezes, tem contrato aí que aleatório que usa o GPM mesmo. Né? Seu financiamento vai usar o GPM, etc. Se você, por acaso, pegar o seu contrato e verificar que está sendo usado, que ele combinou com você de usar o GPM, e ele está mudando esse cálculo, ele está, mas eu vou usar, mas a inflação foi 10, mas teve aumento. E aí, como a Cláudia bem colocou aqui, a especulação imobiliária, ela acontece. Então, vocês têm que estar espertos. Bom, R$ 1.000. É, vamos colocar aí uma taxa de... Foi anual por 12 meses, né? Deixa eu colocar aqui na minha calculadora. R$ 31. R$ 31. Seu aluguel deveria ser 1.030, no caso. Eu fiz o cálculo aqui, deu 1.030. 1.030, mil. No mais, é 1.030. Pode pôr um vai, 1.032, tem os quebradinhos, né? 1.030, aumentou R$ 30. Aí, beleza, aí tá correto. Tá? Ele aumentou R$ 30. Ele pegou lá, multiplicou o valor do aluguel pela taxa do IGPM e deu esse valor de R$ 30. Deixa eu até 3,16. 3,16, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo esse cálculo.
3,16, ó. 3,16 divide por 100. Opa, peraí. 3,16 divide por 100. 0,316. Aí você vai e faz passo a passo, gente. Não precisa ter pressa. Coloca lá o seu valor do aluguel que você paga. 0,0316. R$ 31,60. Então, o aluguel é. Opa, é isso aqui, o valor do aluguel. Agora chegou lá na hora do vamos ver, na hora da imobiliária lá, ele entrou em contato com você e falou: o aluguel agora vai ser 1.500. Agora o aluguel vai ser 1.250. É errado, tá? Totalmente errado. Por quê? Porque ele já combinou com você que esse valor, o valor do aluguel, e por isso que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O brasileiro respeita contrato. Nós aprendemos a respeitar contrato. Então, por isso que é importante você ter o seu contrato de locação, de venda, de qualquer coisa. Aprendam a ter contratos e aprendam a ler esses contratos, do que se trata. Então, se é um contrato de locação, por exemplo, lá está constando a taxa do IGPM, você vê que o valor aqui para mim, ó, não cabe aqui, nesse caso, nesse sentido, a questão da especulação imobiliária. Porque se está combinado no meu contrato, ajustado, estou dando um exemplo, tá? Tá justo e acordado com o locatário, com o locador, que ele vai corrigir pelo IGPM, não justifica 1.200, 1.300, 1.400, porque vezes a taxa, né, que foi a taxa anual, o acumulado de 3,16, o IGPM foi de 3,16, R$ 30. Nós estamos falando de R$ 30. Aí chega na hora, agora vai ser 1.200, agora vai ser 1.300, agora 1.500. Gente, isso está errado. Vocês precisam aprender a questionar isso. Então, se você tem lá um contrato, caso você tenha um contrato, pode nem ser um contrato de locação, pode ser um contrato de um bem que você vendeu ou adquiriu, e lá está dizendo que vai cobrar de você uma taxa referencial do IGPM. Aprendam a consultar essas taxas e a fazer a multiplicação correta. Espera aí, eu estou pagando de prestação R$ 300. O IGPM, vou pegar aqui, pega aqui. Não tem justificativa. É um assunto polêmico, mas tem que ser tratado. E a nossa aula está aqui para tirar essas dúvidas de vocês também. Então vamos lá. Olha só. A prestação está R$ 300. E lá está constando no contrato que o reajuste vai ser pelo IGPM. Opa. Prestação R$ 300. Converti a taxa, vocês viram que deu 0,0316. Olha só o reajuste. Você está pagando a faculdade? Beleza. Vai ser reajustado pelo IGPM. Tem uma faculdade aqui, pessoal, que eu não vou falar para vocês. Mas quando vem aumento, no meu caso, eu vou falar para vocês como estudante, gente, é uma coisa absurda. Tipo, vem R$ 50 de aumento, não justifica. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o índice geral de preços, que eles se comprometeram a usar esse valor para cobrar a mensalidade e mostrar para eles. Olha, está errado, o que justifica esse aumento? Aí a faculdade, geralmente ela diz, isso foi uma multa, isso foi um acréscimo, etc.
mas nada justifica esse aumento. Então, é preciso ler contratos. Aprenda a ler contratos. Então, R$ 300, é isso, 309, né? 309, R$ 310. Vamos colocar 310 aí. R$ 10, gente. Um aumento de R$ 10. Então, qualquer coisa a mais do que isso aqui está acima, está fora do contrato. Então, vocês, com essas e outras, vocês começam a perceber que muitas vezes a gente assina as coisas e não sabe e não percebe o que está assinando. Tá? Ou não percebe ou não se atenta quando vem o aumento. Comecem a prestar atenção. Se vocês têm contratos, se vocês compraram objetos, tem matrícula da mensalidade da escola das crianças, ou uma mensalidade que vocês têm que pagar para a escola, vocês podem questionar se lá no contrato está escrito que o aumento, o reajuste vai ser de acordo com o IGPM. E aí vocês vão lá, busquem esse índice, né? Também tem que estar correto, tem que estar amparado, tem que ter o índice correto, porque o índice você pode cometer uma falha, etc. Nós não podemos errar, etc. Mas se você viu lá, de acordo com o site da FGV, que o índice geral de preços foi de 10%, foi de 9%, foi de 8%, de 5%, não importa. Então, aí vocês vão fazer a conversão dessa taxa, façam a conversão e a multiplicação pelo valor da mensalidade de vocês, que vocês vão perceber o aumento. Então, e aí, o que vier a mais, aí vocês têm que discutir com, no caso do aluguel, tem que discutir com a imobiliária, tem que discutir esse valor. Se for a escola, tem que discutir com o financeiro, né, por que houve aquele aumento, que está acima do preço, do índice geral de preços, que é o IGPM, e vocês fazendo a conversão, vocês juntos vão chegar a um acordo, um melhor entendimento. O que não pode é que nem a especulação imobiliária existe, mas eu não estou vendo ninguém questionar. Outra coisa que eu percebo muito aqui é o aumento de inflação sobre produtos, sobre alimentos. Não justifica. É mais caro por quê? Ah, mas é que... já ouvi essa história. Aqui é mais caro os alimentos por causa das mineradoras. Professor, aqui é mais caro porque nós temos muitas empresas de mineração na região. E isso deixa os produtos mais caros. Gente, isso não é verdade. Nós temos um índice de preços, nós temos uma inflação, e nós não justifica o preço dos produtos serem mais caros. Mas a logística pode ser discutido. A questão logística pode ser discutida, que vem de Uberaba, vem de Uberlândia, aí tem o custo de frete, etc. Mas usar como justificativa o parâmetro de que aqui as coisas são mais caras porque nós temos mais empresas, isso está errado. Nós temos um valor que é determinado, que é um índice geral de preços ao consumidor, e nós temos a inflação acumulada do mês, do semestre, do bimestre, do trimestre, do ano. Então, não justifica o valor. Por que aqui tem que ser mais caro? Por que é mais caro? Então, essas questões, nós temos que, como moradores aqui da região, daqui da cidade, nós temos que começar a questionar, a levantar essas questões. O índice geral de preços me dá um valor, a inflação acumulada do ano me dá outro valor. E eu vou no supermercado e é tudo muito mais caro, está tudo mais acima do que o preço da inflação, do que a inflação do ano, do que o valor mensal de inflação, etc. Então, não justifica. E essas questões podem ser discutidas. A empresa precisa se adequar, cobrar o preço justo das coisas, né? Seja o supermercado, seja o açougue, seja a padaria, onde quer que eu vá, o preço tem que ser de acordo com aquilo que a inflação pede. E aí, gente, eu não estou levantando nenhuma questão com respeito aos consumidores ou aos comerciantes. Não estou atacando os comerciantes, mas existem parâmetros, existem regras no mercado. Essas regras não podem ser simplesmente ignoradas. Então, seja no contrato do aluguel, seja na compra de um carro, seja no mercado, onde for, vocês precisam questionar se aquilo está sendo... Qual que é a regra que está sendo usada, qual que é a métrica
que é usado para fazer aquele aumento, aquele reajuste, né? E aí vocês têm os mecanismos, nós temos aqui, nós temos o PROCON, nós temos os mecanismos de defesa do consumidor. Então, se você desconfiar que está sendo lesado algum preço, esses valores eles podem ser questionados, desde que seja da forma correta, sem bate-boca, sem discussão, sem briga, sem né, vias de fato, sem nenhum tipo de violência, mas é possível se discutir, desde que, como eu falei para vocês, nós brasileiros respeitamos contratos. Então, se você fez lá uma compra, tem um contrato, vai lá, vê lá naquela cláusula que determina que tipo de aumento, como é que vai ser feito o aumento, começa a questionar, começa a levantar informações, e aí vocês não vão ter mais problemas. Aliás, vocês vão evitar vários problemas e não vão ser lesados nas compras que vocês fazem. Porque se está dizendo que o valor ajustado se aplica a um determinado índice, não justifica, porque está muito acima desse índice. E nem justifica também dizer que é porque a empresa tem a cidade tem várias empresas, etc. Tá bom? Então, gente, a nossa aula fica por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Um forte abraço aí e até logo. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia. Muito obrigado. Tchau, Kênia. Tchau, Rodrigo.